Amados irmãos, que alegria poder compartilhar da palavra do Senhor convosco nesta noite. Convido-os a abrirem suas Bíblias juntamente comigo no livro dos Salmos. Nós leremos o Salmo de número 92. Salmo de número 92, leremos o Salmo completo, do 1 ao 15. Salmo 92, de 1 a 15, o texto diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que foi aberta e pedimos, Pai, que a partir dela o Senhor fale aos nossos corações. Se houver qualquer impedimento em nossas vidas, em nossos ouvidos, para ouvirmos a Sua voz, que o Senhor possa extirpá-los, para que possamos ouvir a Sua doce palavra. Em nome de Jesus, Pai, é que nós pedimos, oramos. Amém. O título do sermão desta noite, queridos, é Semeando com Fidelidade, Frutificando com Esperança. Semeando com fidelidade, frutificando com esperança. Pense só você, um homem do campo, suas mãos estão marcadas pelo tempo, 99 anos de calos, 99 anos de sementes lançadas, colheitas vistas, colheitas celebradas. Seus joelhos, é verdade, já não têm mais a firmeza da juventude. A sua coluna agora se curva, não é mais tão reta, tão ereta. Mas todas as manhãs, esse agricultor se levanta. Com passos firmes, caminha até o campo, olha para a terra, toca o solo, com carinho limpa o terreno, lança sementes e espera com confiança. Alguém poderia olhar para aquele agricultor de 99 anos e perguntar por que ainda continuar? E eu imagino que esse agricultor olharia com uns leves sorrisos e responderia assim, porque quem semeia com fidelidade, colhe com esperança. Queridos, assim é a nossa igreja. A nossa amada igreja presbiteriana da Silva Jardim, que neste mês celebra 99 anos de existência. 99 anos de semeadura, de culto, de lágrimas e de louvor. Anos de firmeza na palavra e de serviço constante no Senhor. Nossa igreja é como esse agricultor antigo, às vezes enfrentando estiagens, às vezes enfrentando pragas, às vezes enfrentando até mesmo tempestades que poderia pôr em risco toda a lavoura, mas sempre convictos, porque nós sabemos que ainda que nós sejamos o agricultor no campo,
o dono do campo não somos nós, mas nós sabemos quem é esse dono do campo. E agora, à beira do 100º ano, nós nos vemos como um carvalho antigo, quase centenário é verdade, mas ainda verdejante, ainda cheio de seiva e cheio de novas mudas. Uma árvore antiga, sim, ninguém nega isso, mas uma árvore pujante. Então nós precisamos refletir: como continuar florescendo e frutificando para a glória de Deus? Como nós podemos permanecer firmes e produtivos mesmo quando os tempos mudam? E para responder essas perguntas, que nós abrimos o Salmo 92, o cântico do descanso, o cântico do Shabá, o cântico da memória, o cântico da esperança. Esse salmo nos lembra que a vida do justo é como a vida do agricultor. Ele semeia com fidelidade por causa da graça de Deus, ele frutifica com esperança. E aqui nós já podemos perceber o caminho que nós vamos percorrer nesta noite. Primeiro, aprenderemos a cantar a canção da memória, que nos ensina a louvar. Então, nós veremos como não confundir sucesso com verdade, aprendendo a confiar com uma esperança que resiste. E por fim, nós contemplaremos a promessa de florescer com raízes eternas, a missão que permanece. E esse é o chamado de Deus para nós hoje, uma igreja a semear com fidelidade e frutificar com esperança. O primeiro movimento, já citei, é lembrar e louvar a canção da memória. Queridos, há canções que nascem da euforia, há canções que brotam no meio de uma colheita farta, entre risos, entre abraços, entre festas. Há outras canções que brotam no meio da dor, notas choradas entre lágrimas e suspiro. Mas o Salmo 92 nos apresenta um tipo diferente de cântico, algo mais raro entre os salmos, a canção da memória. A canção que não nasce apenas pelo que está se sentindo aquele que escreveu o cântico, mas sim que nasce pelo que se lembra. A canção de quem olha para trás e veja e percebe: Deus esteve aqui, o Senhor esteve aqui. A nossa memória registra os grandes atos de Deus, e cada lembrança reacende o louvor em nossos lábios. É um cântico que marca a rotina. De manhã, antes de tudo, proclama a misericórdia. À noite, depois de tudo, confessa a fidelidade. Isso é poético, sim, como todo o livro dos Salmos, mas não apenas poético, porque isso é pedagógico também. Isso nos ensina que a adoração não depende do momento em que estamos passando, que estamos vivendo, mas a nossa adoração depende única e exclusivamente do caráter do nosso Deus, que não se apoia na força das emoções, mas na constância da graça que se renova a cada manhã e permanece até de noite. E aqui está uma verdade preciosa: o verdadeiro louvor não é performance, mas é uma resposta. O louvor verdadeiro não nasce simplesmente da nossa força, mas nasce sim do espanto do homem diante da graça de Deus, que nos sustenta desde o amanhecer até o anoitecer. É a resposta grata de um povo que reconhece tudo o que o Senhor fez e tudo o que o Senhor faz. Como bem disse João Calvino, o louvor a Deus nasce do conhecimento. Só louvamos com verdade quando considerarmos cuidadosamente as suas obras. Ou seja, a nossa vida inteira é um cântico que responde à obra fiel de Deus. Assim, há 99 anos essa canção de lembrança ressoa na nossa igreja. Nós já cantamos quando esses bancos estavam cheios, sim, mas também já cantamos quando esses bancos estavam vazios. Já cantamos como hoje, que temos o coral, por exemplo, e instrumentos, mas também já cantamos a capela, com poucas vozes. Já cantamos sim com festa, mas também já cantamos com lágrimas. Mas a nossa igreja sempre cantou,
Porque apesar das circunstâncias, apesar dos momentos que nós passamos, Cristo nunca falhou. Cristo sempre esteve presente. E justamente por isso nós precisamos sempre lembrar que o nosso louvor nasce do conhecimento de Deus, e não do nosso humor, não das circunstâncias que estamos passando. Precisamos também renovar o espírito, o nosso espírito diante da misericórdia de Deus todas as manhãs. E diante da sua fidelidade todas as noites. Precisamos, queridos, continuar a cantar, precisamos continuar servindo, precisamos continuar testemunhando, para que outros também possam ouvir essa canção de esperança. E assim então, nós vemos que o louvor, nascido da memória, é parte essencial para que possamos semear com fidelidade e frutificar com esperança. Mas acontece que o salmista sabe, e a gente também sabe, que a canção da fé não vive num campo vazio. Ela é entoada num terreno onde a grama do mal também floresce. Quando nós olhamos com os olhos humanos, isso muitas vezes nos fere, isso muitas vezes nos cansa, e muitas vezes até mesmo nos confunde. Por isso, depois de nos ensinar a cantar a fidelidade de Deus, o Salmo também nos mostra como a enxergar a realidade. Ele nos leva do cântico da memória ao contraste entre a pressa dos ímpios e a permanência dos justos. E é aqui que nós vemos o nosso segundo movimento do Salmo 92. Não confundir sucesso com verdade. A esperança que resiste. Queridos, nem todo campo florido é sinal de bênção. Não é todo solo verde que é sinal de raiz verdadeira. O salmista olha para a vida e afirma com convicção no verso 6 e no verso 7. Acompanhe comigo. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Não há dúvida aqui. O salmista sabe. O florescimento dos ímpios é breve, como uma grama sem raiz. Pode até mesmo ser bonita, ser vistosa por fora, mas ela é frágil por dentro. Ela até pode crescer rápido, mas logo seca e desaparece. O problema é que o salmista sabe disso. Muitas vezes a gente não sabe, a gente não vê com esses olhos. Muitas vezes a gente vê o crescimento do ímpio, vê o ímpio prosperando e acaba ficando em crise. Ficamos inquietos pensando, poxa, se o ímpio que tem a sua vida completamente fora do caminho do Senhor está prosperando, será que realmente vale a pena continuar fiel? Será que eu não estou perdendo tempo? Sendo fiel, buscando a servir o meu Deus, não me prostrando às pressões do mundo? Mas o salmista, enxergando essa situação, ele nos ensina a enxergar de um outro ângulo, não com esses olhos, porque a pressa do crescimento da grama nunca vence a profundidade do crescimento de uma árvore. Como disse um grande comentarista de Salmos, Derek Jenner, ele disse assim: a grama do mal cresce sem raiz e morre com a mesma pressa. Assim como ela cresce rápido, ela morre rápido. O justo, por sua vez, em contraste, precisa de tempo para crescer, mas permanece. E aqui está uma frase de um livro que eu tenho lido, do Robert Clinton, e me chamou muita atenção enquanto preparava esse sermão. A frase é assim: quando Deus quer fazer um carvalho, ele leva 100 anos. Quando Deus quer fazer uma abóbora, ele leva 6 meses. Os ímpios crescem como abóboras, crescem depressa, mais passageiras. O justo cresce como carvalho, devagar, mais firme, eterno. Essa visão é bonita, não é? Mas acontece que a visão do nosso tempo não é essa. A visão do nosso tempo, na verdade, é uma cegueira do nosso tempo, não é? Onde confunde-se sucesso com verdade. Onde confunde-se velocidade com bênção. Onde confunde-se resultado
com raiz, com profundidade. Mas então o salmista conclui com a única certeza que realmente importa no verso 8: Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Ainda que o mundo esteja invertido, Deus não está preso às aparências, Ele vê de cima, Ele governa com justiça e sustenta aqueles que permanecem. A grama até pode crescer depressa, ela pode até subir depressa, mas ela não alcança o céu. A árvore sim, cresce devagar, mas ela toca a eternidade, digamos assim. Essa visão, meus irmãos, é que sustenta a nossa igreja por 99 anos, principalmente nos tempos difíceis. Nem gostaria de citar muito, mas uma Maria Helena, Dr. Rogério, já vimos esse cenário outras vezes, não vimos? Grama crescendo ao redor, ideias passageiras, atalhos teológicos, modismos atraentes. Essa igreja já viveu em tempos em que a fidelidade era a minoria e não a maioria. Quando a raiz, na verdade, parecia ser desprezada porque não estava dando resultados imediatos. Mas aqui nós estamos, ainda de pé. Porque a nossa raiz não está na cultura, não está nos modismos, mas a nossa raiz está na cruz. É aqui que está a nossa raiz. O nosso solo não é a tendência da moda, mas o nosso solo é a graça do Senhor. Nossa força não vem dos números. Números muito bonitos, inclusive, que podemos acompanhar, graças a Deus por isso. Mas a nossa força vem única e exclusivamente da nossa permanência no Senhor. O Senhor, meus irmãos, não nos chama a exigir resultados imediatos, mas a cultivar uma esperança paciente. Por isso que precisamos aplicar essa lição à nossa liderança e ao nosso corpo como igreja. Pensemos nas nossas sociedades internas, em todos os nossos irmãos, irmãozinhos, os adolescentes. Eles ainda amadurecerão. Os jovens se tornarão adultos. E os adultos se tornarão maduros na fé. Mas hoje nós já precisamos deles, de todos eles, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos mais maduros, com suas forças, assim como suas fraquezas também, porque Deus está formando carvalhos em todas as etapas da vida na nossa igreja. Por isso precisamos olhar para cada geração com esperança, com misericórdia, confiando de que é o Espírito Santo que está agindo no ritmo certo, mesmo quando nós não vemos resultados rápidos, mesmo quando nós não vemos resultados imediatos. Como diz o Salmo no verso 9 e 10, eis que os teus inimigos perecerão, mas tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Aqui está o segredo. Nós não estamos perseverando por 99 anos por esforço próprio. Nós não ainda estamos de pé por nossa própria capacidade, mas porque nós somos ungidos, estamos sendo sustentados e somos renovados por Deus. Esse óleo fresco é o símbolo do vigor que não depende das circunstâncias, mas sim da presença do Espírito Santo. E aqui já o Salmo está apontando para um justo maior, que é o que realmente é a nossa raiz, que é a nossa sustentação. Esse justo é Cristo, o ungido, a raiz de Davi, aquele que foi cortado na cruz, mas ressuscitou com poder. Jesus Cristo é o cedro que não tombou, a palmeira que floresceu no deserto da morte. E agora todos os que estão enxertados nele, florescem com ele. Por isso, queridos, nós precisamos compreender que a prosperidade aparente dos ímpios é temporária, é fugaz, é vã. Precisamos também descansar na certeza de que o Senhor reina eternamente. E precisamos permanecer fiéis ainda que o crescimento pareça lento, porque Deus está está formando, lembrem-se, não abóboras,
mas carvalhos de justiça. E é assim que nós semeamos com fidelidade e frutificamos com esperança, mesmo em um mundo confuso, mesmo em um mundo apressado. E com essa visão muito clara que o Salmo nos conduz ao clímax dessa ideia do Salmo 92. O justo floresce com raízes eternas, e esse é o terceiro movimento da mensagem de hoje. Florescendo com raízes eternas, a missão que permanece. Depois de mostrar o contraste entre a pressa dos ímpios e a firmeza dos justos, o salmista nos conduz ao maior ponto, o ponto mais alto dessa mensagem, desse texto. Uma imagem de beleza, uma imagem de força, uma imagem de permanência. Versos 12 a 15, o salmista diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Essa é a promessa que nos sustenta. O justo floresce, mas não é porque ele é forte, mas sim porque ele está plantado. Não são méritos, mas é graça. Não é por performance, mas é por posição. Não é por conta da raiz, simplesmente, mas é por conta da onde a raiz está enraizada. E repare, floresce até mesmo na velhice. Ainda que o mundo possa olhar e dizer assim, já passou, já foi, já deu tempo deles. Deus olha e diz assim, ainda há fruto. Como de novo escreveu Kidner, comentando esse texto, a velhice não é sinal de exaustão espiritual, mas é sinal de uma maturidade frutífera, quando as raízes são profundas e a seiva não seca. O salmista usa duas árvores para nos ensinar, o cedro do Líbano e a palmeira. O cedro do Líbano é uma árvore imponente, que cresce devagar, mas é inabalável. Nada mexe com o cedro, mas também usa a palmeira. Enquanto o cedro é inabalável, a palmeira é resiliente, é flexível e sedenta por águas ocultas. A vida do justo é assim. Discreta no início, constante no meio, frutífera no fim. E tudo isso porque o justo está plantado na casa do Senhor. E é aqui, meus irmãos, amada Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, que esse texto fala mais uma vez diretamente conosco. Chegamos aos 99 anos. O mundo pode olhar para a nossa igreja e dizer, essa igreja é uma igreja velha. Mas a palavra olha para nós e nos diz, é uma árvore antiga, é uma árvore cheia de seiva. Nós somos como um carvalho centenário, marcado pelo tempo, sim, mas ainda pujante, cheio de novas mudas, florescendo para o futuro. Temos a experiência de quase um século, mas também a segurança que mesmo tendo a experiência de quase um século, dias melhores virão. Porque a seiva do Espírito Santo ainda corre nas veias da nossa igreja. Ainda há frutos de discipulado, ainda há frutos de missão, ainda há frutos de oração, de ensino, de acolhimento, de hospitalidade, ainda há frutos de conversão. Ainda há colheitas que Deus espera de nós, mesmo nós sendo um agricultor de 99 anos. Inclusive o nosso próprio nome, Silva Jardim, é testemunho e missão. Não sei se os irmãos já sabem, mas Silva Jardim era também o nome de um jornalista do Brasil Império, Antônio da Silva Jardim, que defendia a liberdade e um novo tempo para a nação. O nome da nossa avenida é por conta desse jornalista. Mas, muito mais do que uma homenagem histórica a este jornalista, quando nós separamos as duas palavras do nosso nome, Silva Jardim, nós encontramos uma beleza espiritual que fala muito ao nosso coração. Silva, meus irmãos, é um arbusto espinhoso, incômodo, usado até mesmo para cercar bois no curral, para impedir os bois de avançarem. Isso é uma silva. Jardim, todos vocês sabem, não é? É um espaço cultivado, florido, planejado para dar beleza, para dar vida.
Não é assim a nossa história? Já passamos sim por tempos de silva, quando os espinhos machucavam e parecia difícil florescer. Mas o Senhor nos fez jardim, cultivados pela sua graça, floridos pelo seu cuidado, frutíferos pelo seu espírito. E Ele continua transformando silvas em jardins. Eu tenho certeza que toda vez agora que você falar que você é da Silva Jardim, você vai lembrar disso. Por quê, meus irmãos? De novo, não é pela nossa capacidade, não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é porque Cristo faz isso. Cristo pega o terreno árido do nosso coração e transforma em terreno fértil para a sua glória. Repare, o justo nunca floresce para si mesmo, mas no verso 15, para proclamarem que o Senhor é reto. Frutificar não é o fim, frutificar é um meio. O justo floresce para anunciar, permanece para servir, verdeja para testemunhar. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós apenas florescemos porque estamos plantados em Cristo, o cedro eterno, o verdadeiro carvalho de justiça. Precisamos também crer que mesmo na nossa velhice ou na nossa fraqueza, ainda há frutos pela graça de Deus. E precisamos frutificar em missão, discipulando, servindo, pregando e proclamando que o Senhor é reto. E assim, meus irmãos, vemos que é exatamente aqui que se cumpre o tema do nosso sermão: semeando com fidelidade e frutificando com esperança. O salmo começou com um cântico, passou pelo contraste e agora mostra a promessa. E tudo isso nos conduz a uma única resposta possível: uma vida que termina em adoração, confiança e missão. Depois de 99 anos, os que nos mantêm em pé não é a nossa estrutura, não é a nossa tradição, assim também como não é a nossa criatividade. O que nos sustenta desde o primeiro ano até agora, ontem, hoje, sempre, continuará nos sustentando até que Jesus volte, é a fidelidade de Deus. É a fidelidade dele que nos sustenta. Porque ele foi fiel, meus irmãos, no tempo da poda. E ele tem sido fiel no tempo da flor. Ele foi fiel quando esses bancos estavam vazios. E haviam apenas alguns intercessores silenciosos que ninguém sabia que estavam orando muitas vezes. Ele é fiel e foi fiel, enquanto crescemos com vigor e quando sobrevivemos apenas pela raiz. O Salmo 92 nos lembra: ainda há seiva, ainda há frutos, ainda há missão. Queridos, Deus não preservou a nossa igreja por praticamente um século para sermos um museu de memórias, mas sim para sermos uma plantação viva, um povo que canta, um povo que floresce, um povo que proclama. A nossa história é como a de um campo antigo, que já enfrentou estiagens, que já enfrentou tempestades, um campo que já enfrentou pragas, mas que permanece verde, porque está enraizado no lugar certo. E esse lugar certo, meus irmãos, é Jesus Cristo. O justo definitivo, o ungido do Pai, o cedro da nova criação, que foi sim cortado na cruz, mas ressuscitou com vigor eterno. E agora todos os que estão plantados nele, frutificam com ele. Você não floresce porque você é forte. Floresce porque está enxertado na graça. Nós não damos frutos porque merecemos, mas damos frutos porque fomos regados pelo sangue da cruz e nutridos pelo Espírito da ressurreição. É por isso que a nossa igreja ainda tem muito a dar. Ainda há muito discipulado para ser feito. Ainda há muitos jovens para levantar, ainda há muitas famílias para restaurar, ainda há muitos povos para alcançar. Mas talvez você esteja aqui hoje me ouvindo e não foi plantado na casa do Senhor. Ainda vive como raiz solta, tentando florescer sozinho. Ou talvez até mesmo esteja seco, cansado,
prestes a desistir. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Cristo te chama hoje. Ele é a raiz eterna, a seiva que não cessa, a árvore que floresceu mesmo depois da morte. Clame por fé em Cristo Jesus e você verá frutos eternos. Ouça a promessa do verso 14: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva, florescerão. Então, meu irmão, minha irmã, floresça onde Deus te plantou. Frutifique com os dons que Ele te confiou. Proclame com a vida que ainda pulsa em você. Porque enquanto ainda houver raiz na graça, haverá frutos para a glória. Como aquele agricultor da nossa introdução que, mesmo cansado, continuava a lançar a semente, também nós, igreja à beira dos 100 anos, somos um carvalho antigo, mas ainda pujante. Temos a experiência de quase um século, mas também a vitalidade de quem sabe que a seiva do Espírito Santo ainda permanece, ainda corre. Por isso, nós somos chamados a continuar, a perseverar e a proclamar, semeando com fidelidade e frutificando com esperança em Cristo, sempre em Cristo e somente em Cristo. Amém.